Bom, boa noite aí, pessoal. Vamos deixar essa aula gravada aí, ok? Então, vou dar continuidade, né, da parte da UCI de manutenção, né, de máquinas e equipamentos mecânicos, onde alguns equipamentos aí, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar aí dos retentores, né? Vamos continuar aí, vamos falar então aqui dos retentores até a parte de procedimento de instalação de máquinas e equipamentos, ok? Então, os retentores, pessoal, eles são elementos de vedação fabricados em elastômeros, né, que mantém, então, o fluido, né, retido dentro da máquina em que está circulando. Por isso o nome de retentor, ele retém, né? Então, ele impede que poeira ou outro produto de suspensão, um área como poeira, entre no processo, né, danificando o eixo e outros elementos. Então, ele impede, por exemplo, se aqui eu tenho um meio externo, eu impeço, então, a entrada de contaminantes aí, né? Bom, o outro elemento que a gente tem aí é o alojamento, né? O retentor, então, ele possui uma parte metálica, também chamada de alma metálica, e que demonstra o alojamento em que este elemento será montado. Então, a gente tem uma tampa com a apresentação do alojamento, onde os elementos serão montados, né? Bom, o cordão de vedação, né, ele é um avanço no processo da vedação de equipamentos, constituindo materiais, então, cada vez mais resistentes ao ataque químico e a grandes variações de temperatura. Então, esses elementos, pessoal, vão fornecer uma alta confiabilidade e segurança ao processo de vedação. Por ser moldáveis ao alojamento, os cordões de vedação são bastante utilizados, então, em vedações de máquinas que possuem, então, eixos com grandes diâmetros. Os cordões, então, são elementos utilizados para efetuar vedações entre componentes mecânicos, como flanges, que apresentam, então, canais sulcados, né, no caso, tem sulcos, né, como se fosse ruga, prega ou fissura ou ranhura, na superfície. Então, os elementos serão encaixados para efetuar a vedação. Geralmente, são fornecidos em rolos e podem ser comercializados pela metragem por quilograma. Então, o cordão de vedação ele trabalha da mesma forma que a gacheta, né? Impedindo, então, que o fluido vaze para o meio externo, porém não necessita de um prêmio gacheta, né? Ele age, então, como uma junta de vedação, né? Então, aqui, pessoal, um videozinho aqui da parte de ferramentas manuais. Deixa eu só colocar aqui a... Bom, aqui nós temos um mosaico de ferramentas, um mosaico eclético, né, em vários tipos de ferramentas, desde a chave de armeiro, alicate, alguns tipos de chave de fenda, chave de cruz ou chave fênix. Aqui eu tenho réguas graduadas, tenho aqui um auscultador, muito utilizado por mecânicos também, tem uma lupa, tem um extrator ali para parafusos prisioneiros, tem ali um torquímetro, tenho também ali uma arco de serra, uma lâmina de serra, uma ferramenta muito utilizada na parte de tática de ajustagem. Tenho também aqui uma lima, um extrator de anel de seguimento, utilizado pelo pessoal de automotivo. Tenho aqui um extrator manual, um saca-polia, um desandador para fixação de marcha. Eu tenho aqui também um chamado sargento, né, que é um grampo C. Tenho aqui esquadros, parquímetros, nível de folha, martelo tipo bola, martelo tipo pena, macete de borracha. Eu tenho aqui uma régua de luz, chaves de encaixe hexagonal, ou conhecida por chave ala, chave de encaixe, ou chave de boca fixa de encaixe, muito conhecida como chave de roda, apesar de ter aqui função de roda, mas na verdade é uma chave de encaixe. Aqui é um manípulo, tá? E no grupo de chaves de aperto, nós temos aqui chaves combinadas, onde eu tenho uma chave estriada, também conhecida como estriada, que é a chave de boca fixa de encaixe e a chave de boca fixa simples. Um detalhe, a informação de medida dela, que é de 3/4, é a mesma para a estriada. Então, a estriada você trabalha com a parte de... A estriada você trabalha com a parte de quebra de aperto do parafuso e aqui para a retirada por completo. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar com a estriada também. Você pode trabalhar com a estriada para retirar por completo. Mas essa daqui é mais aplicada para situações de difícil acesso e você não pode encaixar a parte estriada. Você tem também a configuração delas em milímetros.
tanto para a combinada como Isso aqui a gente vê lá no primeiro estria, ou chave de volta fixa de encaixe também. Observe que no detalhe você tem aqui uma medida de 21 milímetros e aqui para 23, né? 23 e 21. Você tem aqui uma de 27 e 24. Então, é uma combinação de medidas, de unidade de medidas. E você pode trabalhar com a chave 10, 11, na sequência 12, 13, 14, 15. Normalmente começando por 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. E aqui eu tenho uma combinação também, só que em polegada. Eu tenho aqui 5 oitavos e tenho aqui 11, 16. Então isso aqui é para facilitar o trabalho de nós mecânicos de manutenção industrial. Tá? Essa é a minha mensagem. Né, ocorrer esse possível vazamento, né, então esse possível. Então, pessoal, a gente tem aí as ferramentas, né, como foi mostrado aí no vídeo, né, as ferramentas manuais, né, então ela vai permitir ao operador desenvolver, então, a capacidade de intervenção. Então, são aquelas que são chamadas manuais porque elas necessitam, então, não necessitam de nenhuma transformação de energia, né, no funcionamento. Ela é totalmente dependente do domínio do operador, ou seja, ela não trabalha por si só, né? Eu preciso aplicar uma força ou uma tensão ali para poder operar, né? Então, ferramentas aí, chave de fenda, como falou, né? Chave inglesa, torquímetro, martelo, entre outros, são utilizados no processo de manutenção manual, né? Bom, as ferramentas, então, de extração, né, pessoal, elas são responsáveis, então, em nos auxiliar na tarefa de remoção, ou seja de um rolamento ou uma polia, até mesmo engrenagens. A principal função, então, é remover o componente de forma segura e confortável para o mantenedor. Ferramentas, então, como o saca-polia e o extrator hidráulico são comumente utilizados para remover engrenagens, rolamentos e polias. Segue alguns exemplos de ferramentas de extração muito utilizadas no campo industrial. E o saca-polia, né, pessoal, tornou-se uma das ferramentas de extração mais importantes da manutenção desde a sua invenção até os dias atuais. Então, grande parte, né, pessoal, das falhas prematuras em peças ocorre, então, devido a montagens incorretas. Então, para solucionar isso, é imprescindível que a ferramenta esteja devidamente adequada, conservada e reservada para a realização da tarefa. Em montagem de rolamento, por exemplo, a prensa hidráulica garante que todas as forças aplicadas sejam iguais em todos os pontos do rolamento, desde que o mecânico se atente para posicionar, então, centralizar o mancal ou eixo, evitando que sejam gerados pontos de tensão na peça. Ou seja, né, pessoal, tem que verificar se o posicionamento dentro da minha peça está bem feito, né, para eu usar a minha prensa adequadamente. Porque se eu colocar de forma errada, ele vai gerar um ponto fixo ali, uma concentração de tensão ali, um ponto fixo, e um ponto só. E o que acontece? Pode gerar uma quebra, por exemplo, aí, na peça, né? Você não precisa de um rolamento ou uma polia aí, né? Então, isso pode danificar a peça e vai inutilizar ela, né? Bom, para fazer montagem, né, pessoal? Montagem, por exemplo, de um conjunto rolamento-eixo, né, a gente então tem uma montagem com aquecimento, né? Então, aqui, por exemplo, né? Então, primeiro eu aqueço né? Eu faço uma montagem com aquecimento, utilizando aí o auxílio de um martelo, né? E aqui, então, eu tenho uma montagem com dispositivo tubular, né? Então, aqui eu uso um tubo e aqui é uma montagem com aquecimento, né? Bom, além disso, né, pessoal, a gente também precisa de interpretar os manuais de equipamento, né? Não é simplesmente sair usando, né? A gente precisa ter uma boa leitura e interpretação dos manuais, né? Então, o manual é para o técnico operador, então, mesmo que a bússola para o marinheiro, né? Então, justamente é o norte. Então, sem uma boa leitura do manual, não consigo operar de forma correta e eficiente esse equipamento, né? Então, dentro desse manual, então, eu tenho orientações e recomendações, né, que é essencial para realizar as tarefas dessa máquina. Então, o manual é aquele que traz todas as informações necessárias tanto para instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e é comumente chamado aí também de data sheet, né? Geralmente aí é um termo em inglês que significa folha de dados.
e se difundiu no setor industrial de todo o território brasileiro, né? Então, aí, com você, como técnico mecânico, a interpretação, cabe a você uma interpretação correta dos materiais que a indústria disponibiliza de cada máquina e equipamento, criar instruções ou procedimentos técnicos que facilitem, então, e possibilite aos profissionais aí da manutenção uma leitura dinâmica e fácil para a execução das atividades de manutenção segura, confiável e com redução e otimização do tempo disponível. Então, embora uma ferramenta geralmente de fácil acesso para todos envolvidos nesse processo, a sua interpretação também vai requerer alguns conhecimentos prévios, como, por exemplo, domínio de algumas capacidades técnicas, como metrologia, desenho técnico, PCM, né, que é o planejamento e controle da manutenção, e manutenção de máquinas e equipamentos, né, noções, além do mais, discernimento necessário à proatividade, para perceber, então, a necessidade de se elaborar os procedimentos ou instruções técnicas de máquinas e equipamentos, independentes de serem recém-adquiridos, bem como os que já estão em operação há décadas e que não dispõem mais desses manuais. Então, é papel fundamental da empresa fornecer, então, treinamentos que possibilitem, então, ao quadro técnico um maior conhecimento específico da máquina e interpretação aí dos seus manuais, né? Bom, então, o manual da máquina, pessoal, a gente tem um campo reservado, então, para as instruções de procedimentos de instalação, remoção, desmontagens e montagem. Então, toda montagem e desmontagem, pessoal, tem que ser minuciosamente registrada em relatório, justamente para gerar um documento, uma espécie de prontuário, que esteja, então, disponível a qualquer momento para consultas pelo pessoal de manutenção ou qualquer pessoal do corpo técnico. Então, a equipe de mecânicos deve realizar a manutenção das máquinas e equipamentos, estão seguindo todos os procedimentos de remoção da área, transporte do equipamento para a oficina, manutenção em bancada com a pré-medição das concentricidades, perpendicularidades e folga, desmontagem da bomba, verificação e inspeção, montagem, pós-medição e transporte para o campo onde ela saiu. Então, para que esse procedimento seja realizado, os mecânicos devem ter antes acesso aos procedimentos de montagem. E na etapa de montagem final, né, todos os envolvidos, então, sabem, então, exatamente quais as ações que cada um deve realizar aí para o sucesso de manutenção, por exemplo, de uma bomba, né? Dificilmente, né, pessoal, isto seria possível se esses profissionais não passassem também por um treinamento e demonstração dessas tarefas. Bom, ok, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje, depois eu vou falar da parte, então, de entrega técnica e da parte de bomba, né, montagem e desmontagem de conjunto mecânico, ok? Certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando então a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, um questionamento, pessoal, da SAP 1, das outras SAPs, não deixe de entrar em contato, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Bom, então é isso aí. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.